Arro pessoal, muito boa tarde, chegando aqui para uma live para falarmos sobre o resumão astrológico da semana. Eu mudei essa live de dia, eu vou explicar porquê, mas antes eu vou sentir mais um pouquinho do meu aroma de brief. Deixa eu inalar aqui, que é um mix de óleos essenciais específicos para a respiração, ou seja, para fortalecer o pulmão e todo o sistema respiratório. É uma maravilha. Para quem está com o nariz entupido, tem sinusite ou qualquer coisa, isso aqui é uma benção. E para quem está normal, o nariz está funcionando bem, o Brief ele ajuda a fortalecer o pulmão, além de dispersar a tristeza. E esse óleo é um dos que está em promoção, com 50% de desconto, que provavelmente acaba amanhã. Então você tem hoje ou amanhã, dependendo do dia que você estiver vendo a live, para conseguir garantir o seu. Então vamos lá, falar do resumão da semana. Eu estou fazendo hoje domingo, eu gosto de fazer segunda de manhã, mas a segunda já está bastante lotada assim, de coisa para fazer. E eu falei, deixa eu garantir já no domingo, deixa eu já falar da semana no domingo, para segunda-feira não ter problema aí se por um acaso eu não conseguir fazer, porque provavelmente eu não vou ter o tempo de fazer. Eu teria na terça-feira talvez, mas terça-feira já começou a semana. Então vamos falar sobre a semana do dia 31 de março a 6 de abril, ou seja, uma semana de transição de mês. E sim, estamos terminando mais um mês de 2025, agora o ano começou para valer, então mesmo para quem estava ali naquela coisa, da 2025, não começou ainda, alguns falam do carnaval, e pela astrologia, o ano começa quando o Sol entra em Áries, e mais ainda, pela Kabbalah, o ano de Áries, o momento de Áries começa na Lua Nova em Áries, então já tivemos tudo isso. Então já passou aí a entrada do Sol em Áries, o ano novo astrológico, e tivemos aí a Lua Nova em Áries, que foi nada mais, nada menos do que um eclipse solar. Então a gente vem de 2 semanas atrás aí, onde estávamos entre eclipses. Aconteceu ali o eclipse lunar na casa, no signo de Virgem, e esse último solar foi no signo de Áries. E eu recomendo muito, muito, muito que você saiba aonde está caindo esses eclipses para você. Por quê? É uma área da vida, uma ou duas áreas da vida, ou mais até, dependendo da configuração do eclipse no seu mapa, que tende a ser mexida. E que ela seja mexida com consciência. Ou seja, você saber, eu estou analisando um mapa aqui, que eu vou atender amanhã, e esse eclipse ele cai bem no eixo fundo do céu, meio do céu. Então falar das questões familiares, questões do passado, questões do futuro. Poliana, boa tarde, seja bem-vinda. Então, a pessoa tendo essa consciência fala, os eclipses estão caindo aqui. Aqui é um lugar que eu tenho que fazer as grandes limpezas. Aqui é o lugar que eu tenho que plantar as grandes sementes. Tudo mudança. E aí, claro, a gente junta com trânsito, com progressão, com a Revolução Solar e tem um caminho muito legal para o ano. Então, estamos vindo dessa semana, Essa semana tende a ser bem positiva, em termos de aspectos. A gente tem basicamente aspectos fluentes, aspectos muito bons e que legal vocês saberem disso para aproveitar. E claro, aqui eu vou falar para o geral, como os planetas estão se conversando. E se você conhece o seu mapa, você coloca no seu mapa e fala aonde tudo isso, onde essa fluência de energia cai na minha casa, quais são as áreas da vida. Bom, a gente começa a semana com a lua nova de Touro, que veio lá do eclipse solar em Áries. Então já começa a segunda-feira aí com bastante trabalho, aquela energia de trabalho, de manter aquilo que a gente iniciou. Então veja, a energia de Áries, a energia do fogo cardinal de Áries é muito boa para inícios. E o Touro vem logo em seguida para quê? Para potencializar aquilo que se iniciou, para dar forma. E aliás, a gente está numa configuração, eu vou colocar aqui nos stories também, você que está vendo em outro lugar essa live, seja no YouTube ou seja no Spotify, vem aqui para o Instagram também, porque eu sempre estou compartilhando stories bacanas. A Poliana falou, o eclipse caiu em Áries. Exatamente, o último, o eclipse solar, foi 9 graus de Áries. Então, se alguém tiver aí alguma coisa em 9 graus de Áries e nas proximidades, e também Libra, Capricórnio e Câncer, tem aí um efeito bem forte. E, dependendo dos outros signos, recebem também aspectos diferenciados aí. Então, o Touro, ele ajuda a gente a dar forma àquilo que se iniciou. E eu estava falando aqui que a gente está numa configuração muito legal, ela está se formando, ela vai já ficar praticamente exata nesse ano, mas ela vai ficar exatíssima no ano que vem, só que ela já está acontecendo. Quando eu olho no programa aqui, a gente já tem essa configuração, essa conjunção acontecendo, que é de Saturno e Netuno. Uma configuração aí única, acontece a cada 36 anos mais ou menos, mas agora ela acontece no início do início. Ela acontece no primeiro grau e do primeiro signo.
Então ela está falando de um impulso de início muito forte, e Netuno fala dos sonhos e Saturno dá forma para isso. E aí a gente, se você tiver consciência dos seus sonhos, o que, que você quer realizar, e ver inclusive a área que isso está caindo, quais são os movimentos, né, que estão sendo ativados no seu mapa, a gente vai ter aí nesse ano, esse 2026, um potencial de materialização de sonhos muito legal. Então a Lua começa em Touro, a gente vai ver que no início da semana não tem ali muita movimentação que não seja da Lua, embora tudo que eu for falar aqui nessa live já está valendo para a semana. Então já está rolando, né? Olha que já tá bonitão aqui, tá forte o aspecto chamado Grande Sextil cósmico entre Saturno, Marte e Urano. Então já está rolando e vai ficar mais forte, vai ficar exato lá para o final da semana. Então eu vou falar sobre isso, a gente vai acompanhando aqui. Então, começamos com a Lua Nova em Touro, aí ela passa para Gêmeos, pedindo aí a mente, a comunicação, os estudos, depois ela entra em Câncer, e em Câncer é onde ela ficará cheia, né, cheia não, crescente, então teremos aí nessa semana a Lua crescente, mas que vai acontecer só no, deixa eu pegar aqui, no sábado, né, então a semana inteira ainda, né, a semana dos dias úteis será Lua Nova, e no sábado teremos a fase da Lua crescente. E Lua crescente em Câncer, então vai ser um sabadão aí muito voltado a questões familiares e trabalhar nossas emoções. Depois, a Lua crescente passa para Leão no domingo e terminamos a semana. Voltamos aqui na segunda, no domingo, vamos ver como é que vai ser o desenrolar aí da próxima semana para falar sobre isso. Poliana, tem o Áries na casa 2 com a cabeça do dragão. Agora deixa eu pegar, já que você está aqui, eu tenho o seu mapa, a gente relembra, né, onde tudo isso vai cair. A gente olha aqui, porque ó, mesmo que você tenha o Áries regendo a casa 2, no seu caso, olha como é interessante, pessoal, é bom esses exemplos aqui, porque tanto eu quanto a Poliana temos ascendente em peixes. Só que o ascendente em peixes da Poliana está um pouquinho mais para o início de peixes. E eu já tenho um ascendente em peixes para o final. Então, para mim, o eclipse caiu na casa 1, embora ele reverbere na casa 2, porque o Áries rege a casa 2. No caso da Poliana, caiu exatamente na cúspide da casa 2. Exatamente. E tem Vesta ali, hein? Tem Vesta, você pode aproveitar e ativar sua chama sagrada para ganhar dinheiro. Né? Muito bom, para ganhar dinheiro, para ver os seus valores, valores pessoais. E você tem aqui a Lua bem no início de Escorpião. Não, aí não pega tão forte, não. Não pega tão forte. Até dá uma arranhada, né? Mas não pega tão forte. Mas é principalmente aqui esse plantar sementes para ganhar dinheiro. E faz até uma quadratura com o seu Sol. Né? Então, forçando ali a questão de você trabalhar o seu brilho, a sua essência. Esse é o meu foco. Então, segue nisso. Aproveita esse momento. E lembra que a sua própria cabeça do dragão aponta para a casa 2. Eu já falei, você tem um perfil de empreendedor, de líder, de fazer acontecer. Então, manda ver, aproveita esse eclipse aí para colher os seus benefícios. Na segunda-feira amanhã, não temos aspectos, né? Então a gente vai falar no astral do dia, que inclusive, pelo que eu vi, não vai ter nem aspecto da Lua em si, né? Vai ser uma Lua em Touro que vai estar vagando ali e, a princípio, não vai fazer aspecto com ninguém. Quer dizer, vai fazer com Lilith hoje, né? Olha só, hoje já temos aí um aspecto de Lua em Touro em oposição a Lilith, né? Para a gente confrontar ali algumas sombras, algumas questões. Aliás, acompanhe aqui também no Instagram que eu vou postar uma foto de um mapa que eu estou estudando que mostra ali as pessoas que podem ter Liliths diferentes. Né? Ter a Lilith selvagem em um signo e a Lilith, né, ponto médio ali, no outro signo. Isso pode acontecer, a gente estuda as duas. Inclusive, nesse caso, nesse mapa, estão em signos diferentes e em casas diferentes. Né? No meu caso, eu tenho as duas Liliths no mesmo signo que é Peixes e na mesma casa que é 12. Potencializa um pouco essa energia. Mas tem gente que tem Liliths, né, dispersas ali, estão em signos diferentes e em casas diferentes. Hoje, então, à noite, a Lilith, né, a Lua vai se opor a Lilith, algumas questões podem vir à tona, sem contar que o Plutão está envolvido. Eu até comentei no astral do dia de hoje, de domingo a domingo, tá, pessoal? Você que está chegando aqui agora, de domingo a domingo, eu mando uma reflexão, vai lá para o Spotify, vai para o canal do Telegram e vai também para o YouTube, tudo isso gratuito. Então, todo dia, de domingo a domingo, eu gravo uma reflexão. Se não é no dia anterior, eu gravo cedinho, 5 horas da manhã, eu estou gravando. E hoje eu já falei, né, da questão da Lua fazendo quadratura com Plutão. Então, durmam cedo, né? Façam sua higiene do sono, vai dormir, não fica ali acordado ou acordado lutando com Plutão. Aí, na terça-feira,
Também não temos aspectos que não são os da Lua, deixa eu colocar aqui. Aliás, amanhã dia 31, deixa eu colocar aqui, né, só para a gente já ver, 31/3, amanhã é o último dia, para você que quer entrar no mundo dos óleos essenciais, a gente está num momento incrível, a Polena falou, escuto todos os dias, estamos juntos, hein? Estamos num momento incrível, porque normalmente a do Terra tem taxa para você se cadastrar, ou você compra um kit. Normalmente as pessoas compram um kit porque é a melhor forma, você já recebe um monte de óleo e já começa a utilizar. Mas tem gente que não quer ali comprar o kit, aí fica naquela. Nesse mês dá para se cadastrar com 50 PVs, ou seja, um valor menor. E mais do que isso, está cheio de promoção. Que eu não sei se amanhã, a hora que eu acordar, elas estarão disponíveis ainda. Hoje ainda está, amanhã não sei. Mas é possível que sim, amanhã é o último dia. Temos promoção Par Perfeito das Mulheres. Você que é mulher, né? Jonas, boa semana, seja bem-vindo. Você que é mulher tem que ter esse par perfeito. Vem ali o Creme Calme, que é um rolon, e vem ali o gerânio. Tem o par perfeito de digestão, que vem o Zengest e vem o tangerina, ou seja, é dois pelo preço de um, basicamente. E tem uma série de óleos, inclusive o maravilhoso frankincense, com 50% de desconto. Isso é raríssimo, porque esse óleo ele é um óleo daqueles nobres, daqueles mais raros, né? Então, ter esse óleo com 50% de desconto é uma coisa muito rara. Então, quem quiser aproveitar, fora ele, tem o Brief, que eu mostrei aqui, tem o On Guard, tem o Serenity para descansar. Então, amanhã seria a data limite, porque no dia 1º de abril mudam todas as promoções, inclusive talvez a de cadastro. Então, quem quiser, corre, manda mensagem para mim. Se eu já te mandei o link, porque eu já mandei o link para algumas pessoas, tem que fechar até hoje e amanhã. Na terça-feira, então, dia 1º de abril, é provavelmente o dia que eu vou buscar fazer a live de abril, né? Porque o mês de abril ele está bem interessante, onde ele começa ali numa fluência, né? Ele começa ali de uma forma mais tranquila, como essa semana que a gente vai conversar, mas ele vai se encaminhando para uma tensão ali no final, que eu diria que é muito bom a gente já ter consciência disso, né? Só para dar aquele spoiler, a gente está se encaminhando para a terceira oposição de Marte e Plutão, então um conflito ali bem forte, e como se não bastasse, o Sol vai entrar na confusão. Então a gente vai ter a chamada grande quadratura, envolvendo signos fixos, pode ser uma teimosia extrema ali, pode ser conflito ali de dureza mesmo, mas a gente vai falar sobre isso na live de abril. E provavelmente quero ver se eu consigo fazer na terça-feira, preparar toda essa live e a gente conversar. Não temos aspectos que não são os da Lua, mas a Lua vai passar por Urano, né? Então a gente vai falar sobre isso no astral do dia. Depois, a Lua vai entrando em Gêmeos na quarta-feira. Também não temos aspectos que não são os da Lua, ela vai seguindo ali por Gêmeos. Deixa eu só colocar aqui para a gente olhar. 2 de abril. A Lua vai estar em Gêmeos, muito boa para comunicação, para conversas, apesar de, né, só para dar também aquela relembrança, né? O Mercúrio, inclusive eu sonhei com o Mercúrio essa noite, foi uma coisa muito doida. Ele está retrógrado, como a gente já sabe, né, ele está ali retrogradando, e ele voltou para o signo de Peixes. Ele voltou para o signo de Peixes, então ele estaria ali no que a gente chama de dupla debilidade. Ele está retrógrado, deixa eu colocar aqui um mapa para eu olhar para ele. Ele está retrógrado, que é considerado uma debilidade, e ele está em Peixes, que é considerado uma debilidade, já que ele fica em queda e exilado em Peixes. Então, nessa semana, ele está nessa dupla debilidade, além de ter feito contato com Netuno, que ainda estará forte. Então, é uma semana que a gente tem que ter muita, muita atenção na comunicação, né? A semana vai estar fluindo, a gente vai ter uma energia legal, né? As sementes foram plantadas, os eclipses, a gente vai ter Marte fazendo vários aspectos fluentes ali positivos, mas o Mercúrio está ali naquela coisa meio nebulosa, meio confusão. Então, dica que eu dou, primeiro, né? Se você tem brain fog, pegue ali o seu óleo de alecrim, ele não está aqui para eu mostrar, mas o óleo de alecrim é muito bom para você sentir esse aroma e focar sua mente, mas serve o peppermint também, o óleo de hortelã. Cadê o óleo de hortelã? O óleo de hortelã está em algum lugar aqui, é muito óleo na minha vida. Hortelã, né? Maravilhoso, que eu vou sentir o aroma dele aqui agora. Você pega o seu óleo de alecrim e de hortelã e foca a sua mente, né? Coloca ali, faz a sua magia, pega ali seu cristal, sua sodalita, sua, né, turmalina preta, enfim, seu cristal aterrador, porque o Mercúrio ele vai estar meio confuso ali. Então a nossa mente pode ficar meio dispersa, aquele brain fog, aquela dificuldade de se concentrar. Ao mesmo tempo, pode ter um momento de interiorização muito forte, conexão com a intuição, conexão com sonhos, maravilhoso. Lembra que
tudo tem os dois lados. Então, por um lado tem uma dificuldade, mas por outro tem uma facilidade. Né? Como esse eclipse afeta quem tem Saturno a 4 graus de Áries, no caso desse eclipse solar, é você plantar sementes saturninas ali, eu diria que de. Né, aí tem que ver o seu mapa inteiro, né, para ver como é que está o Saturno, mas para trabalhar o seu poder pessoal, para trabalhar ali a sua disciplina. E se o seu Saturno, quem tem Saturno aos 4 graus de Áries, se o seu Saturno está em Áries, você está chegando no retorno de Saturno, junto com Netuno. Então você está num momento de vida muito, muito forte. É muito forte, porque o Saturno está chegando ali, ele já vai bater a porta nesse ano de 2025 e 2026. Você terá o retorno de Saturno. Letícia, boa tarde. Mari, boa tarde. Mari, não sei se você conseguiu resolver o negócio com a do Terra lá, mas esse mês seria interessante você conseguir fazer a mudança, hein? Se você conseguir se cadastrar, você vai pegar um monte de promoção, vai ser maravilhoso. Bom, aí a gente tem então essa quarta-feira muita atenção com Mercúrio, porque ele está nessa debilidade, né? Então vai mandar uma mensagem, checa 2 vezes, né? Recebeu, cuidado com golpes. Eu até fiz no meu celular, ó, eu tive que, porque eu estava ficando irritado já, né? Toda hora, mas era umas, vou dizer que até 10 por dia. Toda hora recebendo spam, golpe, tudo ligando, né? Aí você está ouvindo alguma coisa no celular, para de tocar porque vem um golpista ligando. Então eu já configurei lá meu aplicativo para não estar na minha agenda, não vou receber ligação. Porque eu não sei se é só comigo, não sei se é com todo mundo, já comentaram comigo que tem outras pessoas recebendo isso também, mas é muita chatice isso. Né? Não sei nem se é robô que está ligando, se é IA que está ligando, porque é muita coisa, o pessoal está doido para dar golpe, então muita atenção, né? Muita atenção nesse momento, porque pode ser assim, você recebeu uma ligação, você recebeu uma mensagem, recebeu um link para clicar, recebeu um e-mail ali, muita atenção, porque a gente pode estar até num sentido mais amoroso, mais compassivo por conta do Mercúrio em Peixes, Netuno, e cair em golpes, o que não é legal. Né? E aí a gente continua, e no caso, né, a Lua vai estar em Gêmeos na quarta-feira, dá uma enfatizada no Mercúrio. Tenho recebido muita ligação de spam, coloquei o celular no não perturbe. O meu ele já fica, o meu celular não tem notificação. Eu dou a dica para vocês também. Pessoal, não fiquem escravos do celular. A não ser que você realmente precise, tira a notificação totalmente. Né? Tira a notificação, porque senão a gente fica ali, né, toda hora olhando. Ou o celular pisca, ou vem um barulhinho, aí você vai lá olhar. E a dopamina adora isso, né? A gente fica ali naquela descarga de dopamina. Então, tem ali a sua disciplina de falar, a hora que eu vou olhar o celular, a hora que eu decidir, aí você olha, vê o que tem, e ele não tem que te perturbar. Né? E no caso eu tirei as ligações porque eu não estava mais aguentando, nem mesmo que ele não faça barulho, eu olhava aquilo e falava, não, né? De novo, spam, golpe, não sei o quê. Quinta-feira é um dia legal. Quinta-feira, vamos lá para quinta-feira. Vocês veem que a semana ela começa a ter uma força maior do que, né, tem para acontecer lá para o final da semana. Então na quinta-feira já temos um movimento interessante. Deixa eu colocar aqui dia 3. Aliás, quarta-feira é o dia da nossa aula, ao vivo. Quem quiser entrar no curso, você pode entrar, vai ter todas as aulas para você assistir, as que estão gravadas. E você pode até, dependendo de você entrar agora, você já pega a aula de quarta-feira, que será sobre o signo de Libra. Falaremos sobre Libra na quarta-feira. Então, na quinta-feira, a Lua entra em Câncer, onde ela se fortalece, trabalha aí nossas emoções, o passado, né, toda essa energia aí que envolve a questão familiar, que é muito importante. Né? Então, se você tiver planetas em Câncer também, você vai ter ali a ativação da Lua e eu vou ter o meu retorno lunar, porque eu tenho a Lua em Câncer. E nesse dia, além da Lua entrar em Câncer, a Vênus, nossa querida Vênus, que enquanto para Mercúrio não foi ali tão legal a volta para Peixes, para Vênus, que ainda está retrógrada também, foi maravilhosa a volta para Peixes, porque ela se exalta em Peixes. Então Vênus está fortalecida ali, vai estar ali no grau 26 de Peixes, retrogradando, e vai fazer conjunção com a cabeça do dragão. Ali no grau 27, ela vai passar pelo 27 e vai para o 26, e ela está se encaminhando, inclusive ela já está numa conjunção forte com Saturno. Então fala muito do nosso caminho de alma, nossa correção de alma. E o quanto a gente tem. Uma coisa que eu digo, né? Eu não acredito, eu particularmente não acredito em alguma coisa que diz que a gente veio aqui para sofrer, aquela coisa de planeta, de expiação, de sofrimento. Não. Né? Eu acho que a gente veio aqui para ser feliz. E quando a gente está sofrendo, é porque a gente tem que aprender alguma coisa e não está aprendendo ali direito. Né? Eu não acho que um planeta tão bonito, com tanta coisa, é para a gente sofrer. Então eu acho que a gente tem que ter prazer no nosso caminho.
né? A nossa vida, ela tem ali, aliás, o prazer nutre o nosso sol, alimenta o nosso sol, faz com que a gente possa brilhar e levar o brilho para o mundo. E a Vênus ali em conjunção com a cabeça do dragão, primeiro, né, ela conecta essa questão, a gente está vivendo o prazer. Então hoje, ontem eu atendi a tarde inteira. De manhã participei da aula com a Su lá na mentoria. E foi o meu sábado inteiro isso. Hoje eu cheguei, eu fui, né? Fui lá no sítio, no outro sítio que a gente está olhando ali, e voltei correndo para casa à tarde, né, depois de almoçar, para preparar essa live. E falei, vou fazer essa live hoje para garantir que amanhã, né, todo mundo já está sabendo o que está acontecendo, porque amanhã também não vou poder fazer a live, já tem os atendimentos marcados. Mas tudo isso eu faço com prazer, eu amo, né, mesmo que seja num fim de semana, eu adoro. Então a gente tem que viver com prazer. E é um dia, essa quinta-feira, para você refletir. Será que você está acordando com prazer para trabalhar, para fazer o que você tem que fazer? Ou você tem que se arrastar, né? Ou você vai estar na quinta-feira já torcendo, né, que vai chegar a sexta-feira, e aí, graças a Deus, é sexta-feira e vai vir um fim de semana. Essa vida não é legal, eu já passei por ela, né, e ela é realmente ruim. Né? Você fica ali no domingo, tipo hoje, domingo à noite, se lamentando que no outro dia é segunda-feira. Além do que, como a Vênus fala de relacionamento, né, a gente reflete sobre as pessoas que estão junto com a gente, estão caminhando com a gente na correção da alma. Então, principalmente, para quem tem relacionamento afetivo, fica até mais forte nessa reflexão. Você está junto com a pessoa, vocês estão caminhando juntos para a mesma direção ali, um está ajudando o outro, né? Esse amor está fluindo, esse amor pisciano, né? O amor incondicional. É um dia bem bacana, essa quinta-feira. Na sexta-feira, aí começa toda essa magia que está acontecendo nesse chamado grande sextil, que é um aspecto de poder que você pode ter no seu mapa, né? O mapa que eu vou olhar amanhã, um deles, né? Tem 2 grandes sextios, 2. Então, assim, é um poder que está ali, mas que a pessoa tem que conhecer e utilizar. E eu quero apresentar para vocês o poder dessa semana. Então, dia 4 do 4, que inclusive, né? Pega um número repetido aí, 4 do 4, o número do trabalho, né? 4, a estrutura, trabalho. Sexta-feira, a Lua vai estar ali pelo signo de Câncer, trabalhando o nosso emocional. E o que a gente vai ter? Saturno fazendo sexto com Urano. Isso aqui é muito legal, porque esses dois planetas, Saturno e Urano, eles são inimigos mitológicos. Na verdade, Urano é pai de Saturno. Então, na mitologia grega, a gente tinha Urano. Urano, ele tinha lá a relação, tinha os filhos, só que ele meio que jogava os filhos no Tártaro. E aí, um deles, que é o Saturno, que no caso da mitologia grega é Cronos, ele conseguiu, né, se salvar ali, conseguiu sobreviver, e ele foi destronar o pai. Eu estou resumindo aqui ao máximo, porque a ideia não é falar da mitologia deles, mas só para vocês entenderem. Então Urano teve esse filho que era Saturno. Saturno meio que se revoltou, pegou uma foice, castrou o pai, né, tirou ali o membro do pai, e aí esse membro caiu ali no mar, dali nasceu Vênus, Afrodite, né, que Vênus inclusive está junto com Saturno, e aí o Saturno destronou Urano e tomou ali o poder. Então eles são inimigos mitológicos, né, e realmente a gente vê que o significado de Urano é aquela coisa mais olhar para frente, libertação, novidade, aquela mente, né, totalmente doidona, e já o Saturno é mais ordem, né, é aquele que quer estrutura, que quer aquela coisa mais organizada. E o que é interessante? Eles podem trabalhar junto, eles devem trabalhar junto. E eles estão amigos nesse momento. Então, mesmo eles sendo inimigos mitológicos, eles estão amigos. Então, a gente pode ter ideias, vamos dizer assim, super inovadoras, mas que a gente consegue colocar em prática. Porque um Urano sozinho, Urano tem muito a ver com o arcano louco do tarô, né? E o arcano louco ele é maravilhoso, ele tem o potencial todo ali. Mas às vezes o arcano louco ele fica, né, solto, a gente não consegue, né, materializar aquilo. Já o Saturno, ele materializa, ele cristaliza aquilo que ele toca. Então, um Urano sozinho, a gente pode ter ideias maravilhosas, ideias inovadoras, ideias disruptivas, mas que a gente não consegue realizar. O Saturno sozinho, às vezes a gente fica muito preso, não inova, não traz uma novidade, não faz algo diferente. Os dois, se falando bem, a gente pode se conectar com ideias incríveis, ideias inovadoras e colocá-las em prática, né? Então é um momento muito interessante. Eu sugiro muito, ó, eu estudei muito PNL, né? Fiz ali as formações de PNL, do coaching, tudo. A gente tem uma técnica que, inclusive, ela era associada ao Walt Disney, mas você pode fazer. É uma técnica que, basicamente, ela trabalha essa questão de criatividade e inovação. Então, no caso dessa técnica, ela era feita em salas diferentes, né? Diziam-se que
o Walt Disney ele ia para uma sala que era a sala do sonhador. E nessa sala não podia ter crítica, não podia ter nada que bloqueasse o pensamento dele. Então ele podia, naquela sala ali, visualizar, sonhar que ele ia fazer um rato falante e que ia fazer aquele sucesso todo. Aí ele tinha a sala do realizador. E o realizador era aquele que falava, bom, aquele que veio do sonho, aquele projeto que veio do sonhador, ele é possível colocar em prática? Né? E aí ele avaliava ali se era possível, mas não julgou, deixou o projeto nascer, porque o que acontece muitas vezes? A gente pensa em alguma coisa e já vem o julgador ali, o realizador, e fala, isso aqui não é possível. E aí a ideia diferente, a ideia inovadora, não tem nem tempo de nascer, de se formar ali. No caso, ele fazia assim, então aqui eu estou só para inovar, aqui eu estou só para pensar, né, livremente. É aquele famoso brainstorm onde eu vou colocando tudo ali. Depois, ele vai para o realizador e fala, como é que eu realizo isso aqui? Às vezes, pode ser que o realizador fale, isso aqui realmente não tem como passar. Mas muitas vezes aquilo que já nasceu teve uma forma, o realizador fala, então vamos colocar isso em prática. É uma semana muito legal para isso, a gente vê que vai pegar essa semana e vai pegar a próxima também. Porque são planetas mais lentos. O Marte, ele é o mais rápido deles, né? Mas o Saturno e o Urano são lentos e o Marte vai estar na jogada. E isso que é legal. Então, a gente pode ter momentos de ideias muito inovadoras e ideias concretizáveis. Ideias que a gente consiga realizar. E aí, o que acontece? Nesse mesmo dia, sexta-feira, o Marte também faz sexto com o Urano. E aí o Marte a gente está falando do nosso guerreiro interior. Da nossa força, da nossa libido, da nossa energia, que passou por um momento ali. Marte já está eternamente no signo de Câncer, né? Quem me acompanha aqui faz tempo sabe que olha o tanto de coisa que aconteceu na minha vida pelo Marte retrogradando em cima da minha Lua. E eu dou, graças a Deus, que ele já está indo embora, né? Ele já está indo aqui, já vai estar ali no grau 24, né? Vai ter já passado pela minha Lua. Vai fazer, nesse dia ele faz quincunce com o meu Sol. Olha como é interessante você conhecer seu mapa, que esse dia, sexta-feira, o Marte faz um aspecto de cura com o meu Sol. E ele faz sexto com Urano também. Então, essa ideia inovadora que o Urano pode trazer para a gente, essa conexão com a mente cósmica, o Marte vai lá e fala, pá, vou fazer. E uma ação rápida, até, porque o Marte ele é rápido. E o Câncer ele fala sobre emoções. Então fica muito a dica. Esse dia, a própria Lua estará em Câncer e ela vai se configurando ali para entrar nesse jogo todo. Aliás, é muito legal, que eu tenho reparado, isso é uma sincronicidade do universo. Por quê? A Lua ela é como se fosse aquela ponte para tudo que acontece nos planetas superiores trazer aqui para a Terra. Afinal, a Lua é nosso satélite, né? Ela está aqui pertinho. Então eu tenho visto já, em alguns momentos bem interessantes, que se forma um aspecto de poder no céu e no mesmo dia a Lua vai lá e ativa. E a Lua traz para a gente. Então esse fim de semana pode ser muito legal. Pode ser um fim de semana... a Lara falou, travou um pouquinho aqui, será na sexta-feira. E o que eu ia falar agora é justamente isso. Então o fim de semana ele vai ser bem interessante. Vai ser um fim de semana que, inclusive, novamente, né, quem tiver na pegada aí de trabalhar, de trazer projetos, vai ser um fim de semana bem produtivo. Tem o lance canceriano, da casa, das emoções da família, mas como tem toda essa configuração, pode ser um momento bem interessante se você tiver, sei lá, separar um tempo do dia para fazer, né, essas reflexões, que novidade que eu vou trazer, qual que é a ideia diferente que eu vou trazer, do que eu preciso me libertar na minha vida. Também a gente pode fazer essa coisa mais psicológica, né? O Saturno como bloqueios, e aí o Urano como libertador, e o Marte essa força de libertação emocional. E aí o que acontece no sábado, vem o Marte e faz o trígono com Saturno, e fecha totalmente o grande sexto. Né? Então a gente vai ter um aspecto maravilhoso de influência. Está acontecendo em signos de água e terra, o Urano está em terra, então fala muito do nosso emocional. Deixa eu colocar aqui. 5, sábado. 5/4, sabadão. Nesse dia especificamente, ó, a Lua vem e faz a conjunção exata com o Saturno, com Marte, na verdade, né? E fecha. Pessoal, depois eu vou tirar a foto, tá? Eu não vou fazer agora para eu não pegar o celular aqui, modificar e fazer todo aquele caos na live, mas assim que eu terminar essa live, eu vou tirar a foto, vou botar nos stories para vocês verem que bonito que tá essa tabela de aspectos. Ela geralmente não fica assim. Ela geralmente tem todo um mix de vermelho, né? Porque é a oposição, a quadratura. Esse momento não teremos quadraturas, vamos ter só a oposição de Marte e Plutão se formando, mas é só isso. O resto é tudo conjunção, trígono e sextil.
Então mostra que é uma semana bem fluida. Agora, é claro, quem tem coisas meio que complicadas, essa fluidez pode se demonstrar na coisa complicada também. Né? Então direciona bem a sua energia. Sabadão, então, a Lua entra ali, né? O Marte faz o trígono com Saturno, a Lua se torna crescente. Então iniciamos a fase de Lua crescente, que é quadratura de Sol e Lua, né? E com essa energia. Pessoal, tá muito legal. Esse mês de abril, novamente, lá para o final do mês, tem essa tensão, né, que vai ser envolvida, principalmente porque o Sol vai entrar em Touro e vai entrar na briga do Marte e do Plutão. Mas essa conjunção aqui, né, de Lua com Marte, fazendo todo esse aspecto, pode dar uma força emocional muito boa para a gente. Então, dá uma atenção para as emoções no fim de semana que está chegando. Né? Estamos falando já do próximo fim de semana. Porque você traz toda uma carga emocional, um fortalecimento emocional, cresce as emoções que você quer que cresça. Né? Então, você tem clareza ali do que você quer sentir no dia a dia, das suas emoções, e aí você abastece o seu tanque, porque sim, lá para o final do mês a gente vai ter aquele embate que pode trazer algumas turbulências. Mas imagina que a gente está preparado. Como diz aí a oração, né? A gente não tem que ficar pedindo menos problemas, a gente tem que pedir força para lidar com os problemas. Né? Porque o problema em si, o desafio na vida é maravilhoso, se a gente tiver força para lidar com ele. Né? Então, eu na academia, né, que eu voltei a treinar pesado ali, né, eu quero que venha mais peso. Né, eu quero zerar os pesos da academia. Só que eu preciso de força para isso. Né? E eu sei que conforme eu vou ali colocando mais peso, essa força vai vindo. Então aqui é interessante, enche o seu tanque de energia emocional para lidar com possíveis desafios. Aí, lua crescente, também é um ótimo momento para quem quiser ali, né, fazer eu, com certeza, nesse fim de semana, eu quero adubar as plantas aqui e colocar um alimento a mais ali, um nutriente a mais para as plantas, para elas ficarem bonitas. No domingão, a lua entra em Leão e a gente vai ter um aspecto maravilhoso também. Novamente, né, essa semana ela começa a ficar mais movimentada para o finalzinho dela e que reverbera também para a próxima semana. Então, essa live dessa semana, de hoje, né, e a próxima vão estar meio que interligadas. Então é legal você ver essa e já ver a próxima quando chegar a semana que vem. Dia 6, domingo, 6/4, vamos colocar aqui, 6/4, a Lua já vai estar em Leão, e é um domingo, que é dia do Sol, tudo a ver com Leão, né? É um dia de brilho, de alegria. Tudo bem que a Lua faz a oposição a Plutão, vai ser aquela tensão ali que vai acontecer. Já pode dar, inclusive, uma pequena amostra do que vai vir para o final do mês, dessa oposição de Marte e a quadratura com o Sol também. Né? Isso já pode vir de amostra. Mas o que é interessantíssimo, né, no domingo? É dia do Sol. É o dia do Sol. E o Sol, ele vai estar fazendo um sextil com o Júpiter. Então vai ser um aspecto maravilhoso aqui. E ele vai estar, ele ainda não está, ele está chegando na conjunção com Quirón. Então vai ser sextil com Júpiter. E quem é Júpiter é o famoso grande benéfico, o planeta que expande tudo, o planeta que traz otimismo, traz foco, fé, espiritualidade. Então olha que lindo, pessoal. É como se a gente estivesse nesse início de mês uma recarga, um fortalecimento para lidar com possíveis desafios do final. E o que Júpiter traz para a gente? Otimismo, fé, conexão com a espiritualidade. Então, encha ali o seu ser de fé, de espiritualidade. Seja lá qual for a sua crença, né, se apoie nela, para você poder ultrapassar desafios e conseguir crescer, que é a energia de Júpiter. E mais do que isso, a gente terá também no domingo a nossa querida Vênus, que está ali toda fortalecida em peixes. Ela faz um trígono exato com Marte. E isso é interessante porque, primeiro, Marte e Vênus é aquele casal arquetípico do zodíaco. Bárbara, boa tarde, seja bem-vinda. E fala muito da sexualidade. Então, ó, esse fim de semana, na verdade, essa semana inteira está muito legal para harmonização de sexualidade também. Né? Libido. E esse óleo Clary Calm que eu estou falando aqui, que vai terminar a promoção amanhã, ele é muito bom para isso também. Né? Calma, o gerânio. O gerânio apesar de ser uma flor ali, ele é regido por Marte, então ele traz um movimento. Então os amantes do zodíaco estão alinhados, estão fazendo ali um trígono, estão se falando bem, e em signos de água, que fala sobre questões emocionais, sobre curas emocionais. E o que é interessante? É como se Marte estivesse ali desafiadíssimo, porque ele está na sua queda, no signo de Câncer, então ele está ali sofrendo,
Ele tá vindo de uma batalha onde ele sofreu bastante, que ele retrogradou, tudo isso. E a Vênus, né, como posso dizer, a musa lá de Marte, que está toda fortalecida ali no signo de Peixes, ela vai lá e dá um apoio para Marte. Pessoal, é muito interessante, porque eu estou montando uma historinha aqui, mas isso acontece dentro da gente. Então é como se o nosso guerreiro interior, a nossa força, a nossa libido, que vem passando por esses desafios, cada um à sua maneira, e tocando uma parte do mapa. Eu tomei porrada pra caramba, né? Por conta da minha lua ali. E esse período está terminando, como se fosse assim, aquela batalha ali está terminando, o Marte já está ali, só falta 5 graus para ele sair de Câncer e entrar em Leão e acender o fogo novamente. E nesse finalzinho o que acontece? A Vênus, que está totalmente fortalecida, inclusive está ali numa conjunção com Saturno, né? Está ali fazendo uma conjunção com Saturno que traz estabilidade, sabedoria, ela faz esse trígono para Marte. Então é como se o amor, inclusive o amor espiritual, e o amor espiritual com disciplina viesse nos alimentar, nos nutrir, curar feridas. Né? Então imagina que esse Marte pode ter tido umas feridas ali, e aí vem essa Vênus e cura essas feridas. Tenho batido muito na tecla da meditação. A Lara perguntou, coloca depois também nos stories esses olhos, vou colocar. Eu vou colocar, tá em promoção, vou colocar de novo a chamada para promoção. E eu falei também do alecrim e do hortelã-pimenta, né? O alecrim não está em promoção, mas ele é um óleo inclusive bem barato, é fácil de ter ele. E o hortelã-pimenta até tem uma promoção, para quem faz 125 PVs ganha o hortelã-pimenta. Né? Quem quiser pode aproveitar também. E o que acontece? Esse trígono ele é maravilhoso e ele traz, que eu tenho falado bastante, né? Batido na tecla da meditação, da disciplina espiritual. Por quê? Porque o Saturno está em peixes. Né? O Saturno está em peixes, então ele está convidando todo mundo a essa disciplina espiritual. Porque isso ajuda demais, pessoas, vocês não têm noção. Eu estou muito feliz que hoje eu fechei, acho que foi hoje, 60 dias seguidos, né, sem um dia de falha na meditação. Novamente eu sempre falo, né, eu sempre medito, faz muito tempo que eu medito. Mas, era assim, hoje eu vou meditar. Amanhã, de repente, passou o dia, correria, não meditei. Né? Aí no outro dia eu vou meditar. Então não tinha uma sequência, uma disciplina. Hoje a meditação para mim é disciplina. Eu tenho que garantir ali no mínimo 10 minutinhos. De preferência mais, mas no mínimo 10 minutinhos. E eu tenho feito isso e tenho feito um bem danado, sim. Né? Para quem acompanhou também, eu tive crise de urticária, né? Violenta. No momento que Marte estava em cima da minha Lua, todo mundo mandando ir no médico, tem que ir no médico, você vai morrer, não sei o quê. E eu sabendo ali o que estava acontecendo, e passou. Né? Eu entendi. E ainda hoje, quando vê uma coceirinha assim, eu falo, já sei de onde é. Né? Então, é bem interessante porque a meditação ajuda você a ouvir o seu corpo. Né? Quando eu estou ali meditando, eu estou em contato com o meu coração, eu percebo a circulação sanguínea, eu percebo o pulmão, né, como é que está ali a respiração. Então é um momento incrível de conexão com o corpo e claro que vem os downloads espirituais. Então a gente tem esse domingo com essa harmonia incrível. E se tem alguma ferida ali na questão da sexualidade, que é o Marte também, pode vir uma cura. Então terminamos a semana de uma forma maravilhosa, Vênus fazendo trígono com Marte ali no signo de Câncer. E veja que 2 áreas da sua vida estão recebendo essa energia. Aquele final de Peixes e o final de Câncer. Então veja também o que acontece. No meu caso, eu sei que é o quê? É o ascendente e a casa 5. Então a minha criatividade, a minha essência. Então a Vênus ela vai estar mexendo com o meu ascendente. Né? E o Marte vai estar lá na casa 5, restaurando ali a questão da minha essência, de quem eu sou, da minha alegria, do meu prazer, e vai receber as bênçãos de Vênus. Então, veja no seu mapa também, final de Câncer, final de Peixes, vai ter uma ponte, uma interligação muito interessante ali. A Joy falou, tem um Marte e Vênus em Leão, que esses próximos 7 dias passem rapidão. Olha só, então se você tem os dois em Leão, olha que interessante, né? Você tem o casal arquetípico juntos no seu mapa, isso é bem interessante, né? Trabalha bastante a questão da paixão, da sexualidade, e o Marte vai entrar ali, né? Então você vai ter um retorno de Marte, vai ter toda essa ativação. A Vênus, ela já deve ter feito trígono, dependendo do grau, né, do seu Marte em Leão, ali da Vênus em Leão. A Vênus, ela talvez já tenha feito trígono, porque ela estava em Áries, mas ela vai fazer de novo. Né, porque depois que a Vênus entrar em Áries, ela vai fazer trígono com esse Marte. E novamente, veja o grau, porque se for no início
no primeiro decanato ali, até o grau 15 ali de Leão, esse eclipse fez trígono, né? O próprio Mercúrio vai fazer trígono também, a Vênus, o Saturno, o Sol já está fazendo. Essa é uma coisa bem interessante, aproveita esse momento. Pessoal, é isso. Vou ficando por aqui, né? Já garanti aí o resumão da semana, já vou fazer os uploads. Vou também fazer aqui aqueles posts nos stories, né, que eu falei. Aliás, deixa eu lembrar o que eu falei. Eu falei da tabela de aspectos, deixa eu até colocar aqui a tabela de aspectos do. Já está aqui, já está prontinho. Vou colocar a tabela de aspectos e vou colocar os olhos, né, para quem quiser vir aí para esse mundo. Do que eu me lembro, minha lua é em Leão, mas não lembro dos planetas, dos outros planetas. Então é interessante saber. Hoje em dia é muito fácil fazer o mapa, tá? O mapa, a gente consegue, em qualquer site que você entrar, você consegue ter o mapa. Inclusive, depois eu vou, ao longo dessa semana, vamos ver se eu consigo um tempinho. Para quem não tem o mapa, tá? Para quem não tem, você manda para mim a data de nascimento, tem que ter data de nascimento, local e horário. Tem que ter esses 3 itens. Eu monto o mapa aqui e mando para a pessoa. Tá? O Thiago falando, cada live da semana é sempre uma aula. Gratidão, Thiago. Eu vi que você postou um monte de livro lá. Eu tenho alguns daqueles, mas não todos, né? Mas alguns eu tenho. Letícia, gratidão. Vou ficando por aqui então. Nos vemos. Tem caixinha de pergunta aberta aqui, ou se eu consigo já responder algumas, né? E amanhã a gente continua nessa jornada. Até mais, pessoal. Beijão, gratidão, uma ótima semana para todo mundo. Até amanhã no Astral do Dia. Tchau, tchau.